Não é questão de... É ele mesmo, sabe? Segurando aqui, ele... Está segurando e escreve ao mesmo tempo. Está perdendo a sua paciência. Tá. É esse mesmo. E aí, o Matias, como é? Pode? Então, bom dia. Já estão todos conectados aí? Bem. Um minuto. Vamos terminar o que eu estava falando a respeito dos sistemas lineares de 3 equações e 3 incógnitas, né? Mostrando aqui as posições com os meus planos de isopor. No final da aula faltou luz, enfim, foi meio tumultuado, e justamente os casos mais interessantes, nós não pudemos prestar atenção. Eu vou retomar mais ou menos do ponto onde eu tinha parado, mas antes eu queria que vocês observassem duas equações lineares com 3 incógnitas. Evidentemente que a qualquer momento, se eu quiser, eu posso, digamos, multiplicar uma delas por um número diferente de 0, o que não modifica absolutamente nada, não é verdade? Então, simplificar, multiplicar, isso é livre de fazer a qualquer momento. Tá? E uma coisa que vocês fazem toda hora, né? É dizer assim, somando duas equações, eu vou obter uma outra. Então, essa história de somar duas equações e obter uma terceira, o que isso significa? Será que a gente está criando, né, novas equações do sistema? Isso pode fazer sempre? Não? Pois é, então digamos que eu multiplique a primeira por um número, multiplique a segunda por um outro número, aí alfa e beta não são 0, tá bem? Então,
somo do lado de cá também. Então, nessa operação, eu multipliquei uma equação por um número, multipliquei outra equação por outro número, somei as duas e criei uma terceira equação. É claro que eu posso arrumar essa equação e escrevê-la exatamente da forma das anteriores, né? A duas linhas x, mais b duas linhas y, mais c duas linhas z, igual a d duas linhas. O que representa essa nova equação? O que ela é? Bom, tá bem, é uma combinação linear. Agora vamos pensar geometricamente. Vamos pensar geometricamente. Cada equação aí representa um plano. O fato de multiplicar a equação por um número vai modificar a posição do plano? Não. Agora, somando duas equações, eu criei um terceiro plano, né? A equação representa também, evidentemente, um terceiro plano que não estava no meu sistema original. O que acontece com esse terceiro plano? Onde é que ele está? Uma coisa é fácil de ver. Imagina que um ponto satisfaça a primeira equação. E imagina que esse ponto também satisfaça a segunda. Pergunta, esse ponto vai satisfazer a terceira também? Sim ou não? Claro. Não é? Porque se ele, substituído aqui, dá como resultado D, e substituído aqui dá como resultado D', então essa expressão aqui é D, isso aqui é D', então está certo. Porque eu esqueci. Não, foi besteira. Pois é. Então, quando a gente faz essa operação, nós criamos, na verdade, um terceiro plano que contém qualquer solução dos dois primeiros. Olha só. Onde é que estão todas... Imagina que esses planos não sejam paralelos, tá? Nem coincidentes, tá certo? Então, a solução de um sistema desse tipo, o que é? É uma reta. Quando eu faço uma operação desse tipo, eu crio um terceiro plano, mas que contém todas as soluções das duas equações anteriores. Ou seja, este plano daqui contém a reta definida por esses dois. Então, vamos ter isso na nossa cabeça que, se eu tenho dois planos, multiplicar uma equação por um número não modifica a posição dele, nem desse, mas quando eu somo, não é? Eu estou criando um terceiro exatamente assim. Pode, dependendo do alfa e do beta, ele pode assumir, né, todas as posições possíveis. Se o alfa for 0, por exemplo, então vai dar o outro, enfim. Então, toda vez que nós fazemos esse tipo de operação, nós estamos criando um terceiro plano, mas que contém a reta de interseção dos dois primeiros. Então, tendo isso em mente, vamos voltar e lembrar o caso 6. Beauclerc, bota aí o 6. Olha aí. Esse é o caso, né, em que os três planos se cortam segundo uma reta. Esse é um sistema que você classificaria de que tipo? Ele tem uma única solução, é impossível. Ele é indeterminado, não é? Porque tem uma reta comum. Então, se você identifica esse caso, para você achar essa reta, você precisa dos três planos? Não. Você joga um deles fora, e a gente já começou a aula da outra vez, né, resolvendo exatamente esse caso, como achar a reta de interseção de dois planos. Vamos olhar esse caso. Vamos prestar atenção aqui nos meus palitos. Olha só, esses palitos, eles são coplanares. Está vendo esse plano aqui? Um plano perpendicular à reta de interseção.
Se são coplanares, quer dizer, olhando agora para aquelas linhas pequenas, né, você tem um deles, né, é a combinação linear dos outros. Então, esse caso, que é o caso 6, aliás, caso 6 é esse aí, né? Não só a linha pequena, mas a linha inteira, né? O plano, um dos planos inteiros, já é uma combinação linear dos outros dois. Agora, imagina que eu modifique um pouquinho esse termo daqui, né? Se eu no lugar de D, se eu tirar e colocar alguma outra letra diferente. Imagina agora que eu tenha mudado um pouquinho aquele termo ali. Já, os planos já não têm o mesmo comportamento. Como é que estão agora esses três planos? Todo ponto que é solução das duas primeiras equações é também solução da terceira, nesse caso? Não. Porque eu mudei esse número aqui. Então, o que é que aconteceu? Todo ponto que é solução das duas primeiras equações não é da terceira. Bom, mas eu não mexi em nada, né, em relação, se eu olhar só para as linhas pequenas, não houve modificação nenhuma, só mudei aqui. Então agora esses planos, esse terceiro plano, ele foge, ele sai dessa reta e assume qualquer outra posição. Por exemplo, vamos ver aqui, numa posição como essa. Pronto. Nesse caso, os meus palitos, né, continuam coplanares, quer dizer, se você olhar para as linhas pequenas, né, que são justamente os vetores perpendiculares, um deles é a combinação linear dos outros, mas essa combinação não se estende aos termos independentes, quer dizer, não posso mais dizer que a linha grande, né, seja a combinação linear das outras duas. Esses últimos casos são os mais interessantes, porque a gente tem que descobrir o que está acontecendo com eles. Se o meu sistema, se eu olhando vejo logo que só tem planos paralelos ou coincidentes, aí não, o problema termina rapidamente. Então, o sétimo caso, que é... cadê o 7 aí? Que é esse que faz uma casinha, né? Um prisma, tá vendo? Um prisma. Então, todo ponto que está na interseção de dois planos não pertence mais ao terceiro. Então, isso significa que a linha, se eu olhar para as linhas pequenas, ainda eu vejo uma delas como combinação linear das outras. Mas os termos, a linha grande inteira, né, não é mais combinação linear das outras duas. E, finalmente, o último caso é o mais sem graça. É aquele que os três planos se cortam num ponto. Tá? Coisa assim. Não precisam ser planos perpendiculares, não. Dá planos quaisquer, mas há um pontinho comum, né? Cadê o último caso, Vauclair? Olha aí. Então, no oitavo caso, se você observar, né, os meus três palitos naquela disposição que eu fiz, os três vetores são o que a gente chama de LI, ou seja, nenhum deles é combinação linear dos outros, eles não são coplanares. Então, basta você olhar para as linhas pequenas.
E esse final realmente é o que nos interessa mais de perto, porque nós não conseguimos detectar em que caso nós estamos imediatamente. É preciso ter algum procedimento que me ajude. Chegou uma pergunta, quer dizer, não é nem uma pergunta, é uma afirmação que eu vou comentar amanhã com mais calma, de um professor que dizia que no livro que a escola adota, quando se tem um sistema, a primeira coisa que o livro recomenda é calcular o determinante dos coeficientes. Aí se der zero, se não der zero, aí ele continua pela regra de Cramer. Aí se der zero, aí sim ele recomenda o escalonamento. Isso é claro que o professor que mandou essa mensagem ficou confuso. Qualquer um de nós ficaria também, né? Então nós vamos ver que não há a menor necessidade de calcular determinante algum se você adota como filosofia de vida o escalonamento. Quer dizer que, tendo um sistema concreto pela frente, eu posso discuti-lo olhando do ponto de vista dos vetores. Será que um vetor é combinação linear de outro ou não? Aí eu verifico, faço uma conta, é ou não é? Porém, o escalonamento ainda é melhor do que isso. Para os que não têm muita experiência, vou então dizer o que é um sistema escalonado. Um sistema é escalonado quando ele apresenta a seguinte disposição. Isto é um sistema escalonado. Então, como é que a gente explica para um aluno que é um sistema escalonado? É um sistema em que o primeiro coeficiente não nulo de uma equação está à direita do primeiro coeficiente não nulo da equação anterior. Claro que isso, só botei 3 equações, mas eu podia ter um sistema 20 por 20 ou n por n. Tá? Escalonar significa zerar tudo que tem embaixo dessa linha aí. Repetindo, um sistema é escalonado quando em cada equação o primeiro coeficiente não nulo está à direita do primeiro coeficiente não nulo da equação anterior. Se eu consigo escrever um sistema qualquer desta maneira, como é que eu resolvo ou interpreto? Olhando inicialmente para essa última equação. 3 casos podem acontecer. Se este m, esse é o númerozinho que te dá o segredo das coisas. Se ele for diferente de 0, o que eu faço? Eu divido por n e concluo que o valor de z é n sobre n. Então, achei um valor de z. Ora, se eu substituo esse valor de z da equação de cima, eu calculo y. Se eu já conheço o y e o z, substituindo na primeira equação, eu calculo x, o problema está resolvido. Ele é o caso 8. O sistema tem uma única solução, é o que é chamado, então, de determinado.
Aí, pode acontecer que o n, evidentemente, seja zero. Se o m for zero, aí eu tenho que olhar para esse número aqui. Se o n também for zero, eu tenho a minha última equação ficou assim, ó, 0 vezes z é igual a zero. Quais são os valores possíveis para z? Todos. Quer dizer o quê? Que o z fica livre. Na verdade, então, eu só tenho duas equações. E se eu tenho duas equações, eu já sei que os planos se cortam segundo uma reta. É um sistema, então, indeterminado. E para achar todas as soluções, eu declaro que o z é livre, ele é o parâmetro, posso mudar o nome dele para t, se quiser, ou não. Passo ele para o lado de cá e digo, y vale tanto em função de z, e substituo lá x vale tanto em função de z, eu tenho então as equações paramétricas da minha reta. É o caso em que os três planos estão se cortando segundo uma reta. Esse caso, em que os planos se cortam segundo uma reta, é exatamente o caso em que você vai encontrar lá no finalzinho, ou seja, a última equação ela desaparece. Quer dizer que ela é assim, supérflua, como se não existisse, não precisa dela. As soluções já estão contidas nas anteriores. E ainda pode acontecer que o m seja zero, mas o n não seja. Aí a nossa última equação fica desse tipo, ó. 0 vezes z igual a 1. Quais são os valores possíveis para esse z? Não tem. Aí o sistema é impossível. Então esse daqui é o determinado. Esse é o indeterminado. E este é o impossível. Então agora, nós vamos descobrir como é que transformamos um sistema normal, comum, completo, num sistema escalonado. Tá? Coisas que são permitidas. Mudar a ordem de equações no sistema, qual é a primeira equação, qual é a terceira, não importa. Multiplicar qualquer equação por um número diferente de zero. Somar equações, obviamente subtrair, porque subtrair é igual a somar o inverso, o simétrico. Fazendo essas operações com cuidado, rapidamente eu transformo um sistema num caso desse tipo. Repara que eu estou, cada vez que eu modifico equações, criando novos planos, mas que são planos que contêm a solução, se ela existir. Imagine, por exemplo, no caso 8, que existe um ponto de interseção. Esse ponto pertence a este plano. Esse ponto pertence ao segundo plano. Que tipo de plano é esse daqui, esse segundo, hein? Em que é paralelo ao eixo X. Então, ao fazer isso, eu criei um plano paralelo ao eixo X, que contém a solução do meu sistema original. E um plano que tem esse aspecto aqui, como é esse plano aqui, hein? Um plano do tipo z igual a alguma coisa, é um plano horizontal, né? Um plano perpendicular ao eixo z, e que contém a solução, se ela existir. Então vamos ver concretamente, vamos pegar um sistema aqui, e aí rapidamente vocês vão dizer como é que ele é. Então, exercício. Agora,
Então, se alguém quiser perguntar, pode fazer por determinante? Em casa pode. Aqui, que a gente está... Mas não mostra para ninguém, tá? Então, aí, de preferência, também não conta isso para ninguém, que pega mal. Wagner, um comentário a respeito aí do resumo que você fez. Tomar um cuidado aí para o E e o A serem diferentes de zero, né? Senão Sim. Pode acontecer o caso do E ser zero e as coisas mudam um pouquinho. Uhum. As conclusões que vai ser determinado, indeterminado, no caso do E e do A é diferente de zero. Perfeito, perfeito. Acrescente então aí. Aliás, num dos exercícios de casa vai acontecer exatamente isso, esse fato. Aliás, de casa não, hoje à tarde. Então, tendo um sistema 3x3, a primeira coisa, não bota a viseira não, né? É você dar uma olhada, né? Conversa com ele e verifique se existem planos paralelos ou coincidentes. Então, olha para as equações aos pares e procure ver se há algum tipo de proporcionalidade. Existe alguma proporcionalidade aí entre os coeficientes? Não. Com isso, você já descarta 5 casos. Tá? Não há planos paralelos. Só nessa observação. Não precisa calcular nenhum determinante para chegar a essa conclusão. É só olhar o sistema. Então, nós caímos no caso em que a gente está abordando hoje, né? Distinguir entre os 3 casos. Então, vamos fazer um escalonamento desse sistema. Bom, para escalonar, a primeira coisa que tem que acontecer, eu tenho que matar esse termo aqui, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. A primeira equação vai ser mantida. E no lugar da segunda equação, eu vou substituir por uma outra desse tipo. Para criar essa equação, eu vou multiplicar a primeira equação mentalmente por menos 2 e vou somar com a segunda. Assim eu fico com menos 2x mais 2x, né? Matei esse termo e aí calculo os outros. Menos 4y, menos 3y, menos 7y. Tá? Menos 2z, menos z, menos 3z. Menos 6 mais 1, menos 5. Na terceira equação, aí eu vou ter que fazer 2 vezes, né? Primeiro eu tenho que acabar com o termo que tem x. Para acabar com esse termo, eu vou lá mentalmente, né? Multiplico a primeira equação por menos 3 e somo com essa. Então esse termo desaparece. Esse termo será igual a menos 6 mais 2 menos 4. Menos 3 mais 1 menos 2. E menos 9 mais 4, menos 5. Tá certo isso? Tá. Bom, agora eu tenho que matar esse termo aqui. Não vou mais mexer nas 2 primeiras equações. Só fiquei com preguiça de... E agora... Estou aqui, né? Como é que eu vou acabar com esse termo aqui, hein? Eu vou multiplicar essa segunda equação por quanto, hein? Vai ter que ser um menos... Não, menos 4/7. Ou não? Ah?
essa multiplicada por menos 4 sétimos, aí o 7 simplifica, fica mais 4, aí morre esse cara aqui. Exato? Então, já morreu. Então, agora vamos ver quem vai aparecer aqui. Vai ficar 3 vezes 4, 12 sétimos, menos 2. Vai ficar menos 2 sétimos, né? E do lado de cá fica o quê? 20 sétimos, menos 5, menos 15 sétimos. Esse sistema de que tipo ele é? Determinado. Qual é o? Então, é determinado. Qual é o valor de Z? 15 sobre 12. Aí, depois você calcula o resto. Colocando o valor de Z aqui, calculou Y, já com Y e Z, calcula X, o sistema já está com a solução aí. Etc. Vamos fazer um exemplo para que algum outro caso aconteça. Ver se tem pronto aqui, senão... sim. É parecidinho, mas vai acontecer o que eu quero. Para a gente distinguir entre o 6 e o 7. Bom, agora, vamos introduzir uma novidade. Bom, você já sabe o que é um sistema escalonado. Aqui nós já fizemos um escalonamento. Agora eu pergunto, há mesmo necessidade de ficar escrevendo essas letras X, Y, Z o tempo todo? Na verdade não, né? Porque o que eu estou fazendo, essas contas são feitas com os coeficientes. Eu já coloquei na minha cabeça que a primeira é X, a segunda é Y, a terceira é Z, e não pretendo mudar essa ordem. Então, só para a gente ter menos trabalho, né, economizar o lápis, eu posso escrever esse sistema escrevendo só os coeficientes. Né? Então, tem um sistema lá e eu simplesmente escrevo ele assim, ó. 1, 2, 3. Ó, o meu sistema aqui. Aí o aluno fala assim, o senhor vai fazer por matriz? Fazer por matriz é isso. Então agora, a nossa operação é escalonar a matriz. Então nós vamos chegar no final do escalonamento e olhar para a linha de baixo. Vamos ver o que vai acontecer com ela. As contas são idênticas que eu acabei de fazer lá. Né? Então eu vou mentalmente, para acabar com esse termo, né? Multiplicar a primeira equação por menos 2 e somar com a segunda, sempre mantendo a primeira equação.
Uma coisa que vocês vão perceber logo é que é muito gostoso quando esse elemento aqui é 1. Ah, é uma maravilha, né? Então, antes de começar, veja se ele é. Se não for, vê se tem alguma outra equação que tenha umzinho ali, aí você bota ela para ser a primeira. Ou, se não for, divida por aquele elemento. Enfim, é muito cômodo isso. Com um pontilhadozinho. É. Não. Pode botar ou não, enfim, eu já sei que essa aqui é a coluna dos termos independentes, tá? Eu já sei, tá? Se quiser separar aqui ou não, aí fica a teu critério. Bom, então nós vamos fazer essa conta. É também comum se, quando a gente está escrevendo, explicando, anotar aqui que operações eu estou fazendo, não é? Então, a linha 2 vai ser substituída. E ela, então, vai ser a linha 2 somada com menos 2 vezes a linha 1. Linha inteira, né? Grande. Então, essa notação quer dizer, a linha 2 será substituída. No lugar dela, eu vou colocar a própria linha 2 somada com a linha 1 multiplicada por menos 2. Tá? Só para depois a pessoa entender o que foi feito, né, de uma matriz para outra. Então aqui fica 0, menos 2, menos 1, menos 3, menos 4, menos 1, menos 5, menos 6, mais 1, menos 5. Aí a terceira linha também vai ser substituída, tá? Então, ela vai ser substituída pela própria linha 3, agora, linha 1 multiplicada por menos 3. A conta vai ficar assim, menos 3 mais 3, zerou. Menos 3 mais 2, menos 1. Não era para acontecer isso. O anterior está errado? Aqui é 2? Ah, sim. Não era não. Não, é porque eu já tinha preparado, senão vai repetir, vai cair no mesmo caso anterior, não tem graça. Então eu queria ilustrar concretamente um outro caso, mas vai acontecer agora. Pronto, é esse aqui. Esse é tão ridículo que... Não era isso. Peraí, eu juro que vai dar certo. Ah, peraí. Eu copiei tudo errado, gente. Tá certo aqui. É isso. Já descobriu o que tem esse sistema aí? Por que ele vai dar lindamente indeterminado? Pronto, é isso. Aqui é 2. Então aqui vai dar... Não, tem um negócio errado aí. Menos 3 aonde? Esse aqui? Ah, sim. Não, calma, tá certo. Não, pois é, senão a gente se ferra todo aqui. Não tá dando certo, não sei o que houve. Ah, calma, claro que tá dando certo.
Claro que tem que dar. Isso. Pronto. Agora está certinho. Tem. Não, já refiz tudo. E aí, com uma operação, você já descobriu tudo, né? Quer dizer o quê? Que a terceira equação não serve para nada, né? Porque ela já ficou igual à segunda. Se você quiser continuar o escalonamento para ficar perfeito, né? Multiplica essa por menos 1, soma aqui, vai zerar tudo aqui. Então tem uma equação aí que não está fazendo nada. Ela é supérflua. Então a gente identifica esse caso como? O que está acontecendo realmente olhando do ponto de vista dos planos? Indeterminados. 3 planos se cortam segundo a mesma reta. Por isso que um dos planos pode ser inteiramente abandonado. E aí, como é que continua? Como é que continua? Então, se um dos planos eu vou abandonar, eu fico com o meu sistema agora assim, x mais y mais 2z igual a 3, e só y mais 5z igual a 5. Então, meu sistema agora é esse. Como é que nós escrevemos? Vamos escrever todas as soluções para ficar firme nisso. Sistema é indeterminado, não é? O z está livre, vai ser o nosso parâmetro. Então, y é igual a 5 menos 5z. E agora vamos ver quanto dá x. X mais 5 menos 5z mais 2z igual a 3. Isso quer dizer x igual a menos 3 mais 3z. Claro, menos 2. Conjunto solução. Aí está. Então, um recado está dado sobre esse assunto, não é? Olhar o sistema, observar se existe proporcionalidade, se tiver imediato. Não tendo, faz um escalonamento que rapidamente você descobre o jeitão dele. Se ele tem solução única, como nesse caso, se é indeterminado, ou impossível. Como é que eu, olhando já nessa passagem, como é que eu detecto um sistema impossível? Se o quê? Se aqui. Se você. Se aparecer um cara aqui, ó. Olha só. Pronto. Já tem esse já é impossível. Quer dizer, o plano que antes estava passando naquela reta, ele já saiu fora, já fez aquela prismazinho, já ficou impossível. Então, nesse momento aí, você já detecta. Pode parar e impossível. Professorela. Wagner. Oi. Você já deixou isso mais ou menos claro, mas um pouco implícito. Eu acho que a gente deve insistir no seguinte ponto. Terminado o escalonamento da matriz, enquanto você estiver escalonando, é essencial jogar fora o x, y, z por uma questão
Quem gostar de sofrer, tudo bem, carrega o X, o Y, Z nas costas até o fim. Mas não adianta, você faz escalonamento com a matriz. Mas uma vez terminado o escalonamento, escreva as equações, como você fez. Aí você enxerga bem melhor a situação. Tá? Terminado o escalonamento, escreva as equações. Nota que eu nem fui até o final do escalonamento, mas é óbvio, né? Que a terceira linha vai ficar... Outra coisa é o seguinte, eu não sei se está entre os exercícios propostos, mas um exercício interessante para que a pessoa não seja convencida só por conta das advertências que você fez e que eu fiz, não se convencer a respeito da vantagem de usar o escalonamento sobre determinante. O exercício é o seguinte, conte quantas multiplicações e divisões você precisa fazer para efetuar um escalonamento de um sistema 3x3. Anote o resultado. Depois conte quantas multiplicações e divisões você tem que fazer resolvendo esse sistema pela regra de Cramer, calculando os determinantes pelo desenvolvimento segundo uma linha ou uma coluna, o seu desenvolvimento do Laplace. Aí você vai se convencer. Muito bem. Normalmente, vocês vão ver hoje à tarde, os sistemas, eles, na verdade, eles aparecem de problemas concretos. Porque ficar só resolva o sistema, discuta o sistema, ok. É um trabalho, como a gente fala, de manipulação dessa ferramenta, é útil, é necessário, né, que a pessoa tenha prática em executar isso, mas ficar só fazendo isso também fica sem sentido, né? Afinal de contas, para que eu estou fazendo esses escalonamentos? É porque os sistemas vêm com muita frequência de problemas reais. E isso vocês vão ter oportunidade de, na sessão da tarde, pegar um tremendo problema, às vezes de química ou física, e que esse problema vai te gerar equações lineares, e aí o método de resolver é esse que está aí. Bom, o título da nossa aula, como estava escrito aí hoje cedo, chamava assim, Aplicações da Geometria Analítica. Está claro que isso aí também mas o meu objetivo era também mostrar alguma outra coisa relacionando com os vetores, com o produto interno, com equação do plano, equação da reta. Então, vou propor algumas situações que são bem de sala de aula mesmo. Vou propor um exercício assim. Agora já vamos dar uma quebra aqui, mudar de assunto nesse finalzinho. Olha só, uma pergunta completamente escolar, uma pergunta que pode estar em qualquer provinha de vestibular. Qual é o ângulo formado entre duas diagonais de um cubo? Então vamos mostrar como explorar, né, propriedades de sólidos, de objetos, em particular dos poliedros regulares mais simples, né, tetraedro, cubo, octaedro, usando geometria analítica. Então, primeira parte, desenhar um cubo. Não precisa nem ficar muito bom, porque na geometria sintética, né, o desenho tem que ser realmente cuidadoso, porque nós vamos descobrir a solução através das propriedades, né, intrínsecas ali ao problema. Na geometria analítica, as contas é que vão realizar esse trabalho. Aliás, para isso é que a geometria analítica foi criada, não é?
algum preguiçoso e incapaz de fazer um bom desenho, possivelmente, inventou essa história de substituir o desenho por cálculos. Bom, então você pode fazer qualquer coisa que se pareça com um cubo. Bem, feito o cubo, próximo passo é você convencionar, você estabelecer um sistema de coordenadas. Onde é que você quer botar aí 3 eixos? Tem uma posição natural? Sim, né? Vou botar aqui o eixo Z, passando lá atrás. Existe alguma outra maneira cômoda de inventar os eixos que não seja essa? Tem gente, sabe, que gosta de botar a origem bem no centro do cubo. Tá? Aí fazer o eixo X passar pelo meio dessa face, né? Aí o eixo Y passa no meio dessa face e o eixo Z passa no meio daquela. É questão de gosto, mas essa está ótima, né? Vamos botar letras aqui para os vértices. Pronto. Então, uma vez, olha, repara que o meu problema é sobre cubo. Então, eu fiz o cubo, eu coloquei o sistema de coordenadas onde eu quis. Próximo passo é estabelecer a unidade de medida. Né? Todo eixo, né? Tem que ter o lugar onde está o 0, mas tem que ter um lugar para estar o 1, né? Que marca a unidade de medida. Isso é também completamente arbitrário. Me dá um valor que você acha conveniente para colocar na aresta do cubo. 1, tá aí. Pois é. Então, A. Então, B. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Isso que eu acabei de fazer, isso significa particularizar o problema? Não, absolutamente. Isso é tratar o cubo da forma mais geral possível, com toda a liberdade que a gente tem. Eu tive um aluno que, num caso desse, perguntou assim: mestre, não pode botar 17? Pode. Não é porque 17? Ah, eu gosto muito do 17, que é o dia do meu aniversário. Então ele botou 17. Bom, na geometria analítica, todos os pontos têm que estar, né, dados em termos de coordenadas. Não basta dizer, não, aquele ponto. Não, tem que dizer o nome dele. Então, vamos ter um trabalhinho, né, de escrever a lista dos 8 vértices.
Então, fiz a face de baixo, agora eu vou lá na face de cima. Então, aí, a pergunta fala sobre duas diagonais. Quantas diagonais tem o cubo aí? 6? Não, discordo. Chuta outro. 8 também discordo. 4. Cada diagonal, aliás, diagonal não pode ficar aqui boiando em cima da face não, tá? Diagonal tem que passar por dentro. Bom, então cada diagonal vai ligar um vértice de cima com o vértice de baixo oposto. Como você tem 4 possibilidades para escolher o vértice de cima, obviamente o cubo tem 4 diagonais. Então vamos fazer 2 dessas diagonais. Vamos botar a diagonal FD, digamos. E a diagonal SC. Então nós estamos, né, loucos para conhecer este ângulo. O de cá, você quer dizer esse? Olha, não deve, sabe? Porque existem coisas que não são muito escritas, mas são hábitos, que é o seguinte: quando duas retas se cortam, na verdade elas formam 4 ângulos 2 a 2 iguais, né? Então, quando se pede o ângulo entre duas retas, é costume responder o menor, tá? É um costume que a gente tem, responder o menor. Bom, primeiro, calcular ângulo significa calcular qualquer função trigonométrica dele, tá? Calcular um seno, um cosseno, tangente, tá? Não vai dizer tantos graus, nem sempre isso é possível. Na geometria analítica, o que se impõe é o cosseno, por causa do produto interno. Então, essas duas diagonais agora vão se transformar em vetores. Vetores. Você pode escolher a maneira de orientar. Digamos que eu escolha assim. E vamos escrever quem são esses caras. O vetor FD. Vetor FD. 1, menos 1 e 1. Não. É menos 1, 1 e menos 1. O outro vetor é C. 1, 1 e menos 1. Tá certo isso? Tá, né? Bom. Os módulos, tanto de FD quanto de EC, são iguais a raiz de 3, né? Raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, raiz de 3. Né? Raiz de 3 é o comprimento de qualquer diagonal do cubo. Por outro lado, o
produto interno lembra como faz, né? Produto interno com coordenadas é o x do primeiro vezes x do segundo, mais y do primeiro vezes y do segundo, mais z do primeiro vezes z do segundo. O que dá 1. Mas como o professor Elon ressaltou, importantíssimo é que o produto interno não depende do sistema de coordenadas. Quer dizer, o valor do produto interno de ser 1 será o mesmo, qualquer que seja o sistema que eu tenha escolhido. Botando a origem em qualquer lugar. O produto interno não depende do sistema de coordenadas e ele é sempre igual ao produto dos módulos pelo cosseno do ângulo formado por eles. Já sei. Mas o cosseno está ali no meio dos vetores. Calma, os vetores não estão nem ali, né? O que você está vendo são segmentos orientados que representam esse ente chamado vetor, né? Eles, na verdade, estão lá na origem. Os caras estão ali, ó, estão lá no ponto A. Então não importa se o ângulo está no meio deles, isso não tem a menor importância. Então, acabou. Então, isso aqui é 1, raiz de 3 cosseno θ. Pronto, duas diagonais de um cubo formam um ângulo cujo cosseno é 1/3, né? Bacaninha isso. Aí você depois, se quiser saber mais ou menos quanto dá isso em graus, pega uma calculadora dessas, não pode ser a do camelô não, tem que ser uma mais ou menos, né? E pergunta para ela quanto é que é o ângulo que tem cosseno 1/3. Vai dar o que? Uns 50 e qualquer coisa, né? Não. Ele está pedindo aqui, quanto deu mais ou menos? 70? Claro, isso, né? Cosseno de 60 graus é meio, 1/3 é menor, então o ângulo é maior. 70 graus, mais ou menos. Olha aí. Acabei de aprender uma coisa nova hoje. Bom, aí, dos exercícios que eu vou reformular, eu vou acrescentar mais um. Eu vou acrescentar um, que aliás deve ter preferência em relação aos demais. O meu problema que eu vou deixar para vocês é bem interessante. Eu vou definir um plano aqui dentro.
Tá vendo? Eu defini um plano por aqueles 3 vértices, B, G, E. Minha primeira questão, minha primeira parte vai ser o seguinte: eu quero que você me mostre, me demonstre, me justifique por que essa reta FD é, na verdade, perpendicular a esse plano. Mostrar que a diagonal fura perpendicularmente esse plano. E a segunda parte, vamos ver se consegue, eu quero achar onde é que está esse ponto, onde a diagonal fura o plano. Em particular, né, calculando esse ponto, vocês vão descobrir, né, essa altura dessa piramidezinha, né, que fração ela representa da diagonal toda. Então, encontre o ponto P. Encontre o ponto P e a razão FP sobre FD. Tá? Então, são exemplos de explorações de sólidos, tá? Usando geometria analítica para sair um pouco daquela mesmice dos livros, que é tudo assim: calcule o volume disso, a área da base vezes a altura, calcule o volume, calcule a área lateral. Vamos descobrir algumas coisas, algumas propriedades que acontecem dentro de objetos muito comuns e que são coisas interessantes. Ok? Não vai embora não. Então, a lista reformulada dos exercícios de hoje, que tem esse extra que eu acabo de deixar, mais isso. Ainda tem discussão de sistema, coisa para escalonar. Então tem bastante coisa do que eu falei hoje. Tá bem? Muito obrigado. Nos vemos à tarde. Sim. As fotos, rapidamente. Então, grupo 1 vem foto, vem grupo 2, foto, enfim, para ficar para a posteridade. O estojo de maquiagem desapareceu. Ele saiu do armário, pegou e desapareceu com